Queridos, que alegria poder estar aqui ministrando para vocês, depois de 13 anos, ministrando para o mesmo povo, na mesma cidade. Há 13 anos atrás, quando eu cheguei aqui na cidade para começar um trabalho, uma célula com algumas pessoas, nós tínhamos o grande desafio, nós nem imaginávamos o que ia acontecer. Hoje nós estamos aqui já no nosso segundo culto. Hoje já também ministrei na nossa igreja em Sorocaba, também estava cheinha, nós já vamos ter que mudar de lugar, estamos procurando um novo lugar em Sorocaba já. Eu quero dizer para vocês que nós, nos próximos aniversários, nós teremos que fazer conferências para ter todo mundo juntos, amém, queridos? Você crê nisso? Tapetininga será abalado pela palavra de Deus, como já está sendo, mas eu quero afirmar o que o nosso pastor sempre diz, pastor Eibe, isso é só o começo, amém, queridos? Isso é só o começo, mesmo vapor, mesmo calor, e a mesma paixão que eu tinha 13 anos atrás, eu tenho agora, e sinto que ela só está crescendo, e eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida, assim como tem usado a minha, para abalar essa cidade, e todas as pessoas que estão se achegando a nós, amém? Você crê nisso? E é praticamente sobre isso que nós vamos falar nessa série. Vamos começar uma série hoje, uma série intitulada Carregando um Legado, o legado que transforma é nosso tema nacional. Toda a Paz Church no Brasil e no mundo está trabalhando em cima desse tema esse ano. Nós vamos falar sobre legado por diversas vezes, não só nessa série, mas eu queria trazer compreensão a respeito do que é legado biblicamente, para que você pudesse entender, se apropriar, e que isso de fato fizesse diferença na sua vida. Para nós falarmos de legado, nós temos que entender o que é legado. A palavra legado vem do verbo legar, e fala sobre deixar algo, deixar uma herança para alguém. Se nós usarmos a palavra legado de forma direta, legado é uma herança. Me deixou um legado, poderíamos dizer que deixamos uma herança. Mas quando falamos a palavra legado, ela tem um sentido mais profundo e mais figurado do que simplesmente a palavra herança. Então, deixar um legado é deixar um conjunto de valores para as próximas gerações. Eu marquei algumas definições aqui. E uma das definições muito interessante é que o legado pode ser compreendido como um conjunto de valores, princípios, tradições e influências que uma pessoa herda e carrega consigo ao longo de sua vida. No sentido mais amplo, que eu acredito que é o que vai fazer sentido para a gente nessa série, é que o legado é uma herança deixada por um indivíduo ou uma cultura, que pode ser capturado por quem, vendo o valor, decida se posicionar como quem recebe e carrega esse valor herdado. Eu meditei muito sobre legado essa semana, e uma das coisas que me vieram ao coração é que nós podemos carregar diversos legados. Às vezes você carrega o legado do seu pai, no sentido de ser um bom marido, de ser um bom pai, mas você encontra outras referências ao longo de sua vida, dos quais você decide se posicionar e dizer, eu quero viver como fulano é uma referência para mim, e eu quero carregar isso que ele começou, eu quero carregar isso que ele colocou a mão, eu quero fazer desse jeito. Então você se coloca debaixo do legado. É muito interessante nós entendermos a diferença de um legado e de uma herança. Por exemplo, eu vi uma história essa semana do pastor Gumer, que é o pastor da Paz Church de Barueri, e ele falou de um pai que deixou herança para 2 filhos, e os filhos receberam herança igual. Um dos filhos usou a herança da maneira que ele achou que tinha que usar, e com o tempo ele empobreceu. O outro filho decidiu viver segundo os princípios do pai. Ele lembrou como o pai conduzia os negócios e começou a conduzir os negócios como seu pai. Ele lembrou como seu pai tratava dinheiro, ele começou a tratar o dinheiro como seu pai tratava. Ele começou a tratar as pessoas assim como seu pai tratava. E depois de algum tempo ele estava mais rico do que o seu pai jamais tinha sido. Ambos receberam herança, mas só um se posicionou debaixo do legado. Então legado é uma herança que é deixada, porém a pessoa pode se posicionar ou não abaixo daquilo para continuar vivendo aquilo que foi iniciado por outro. Agora, quando nós vamos para a Escritura, e hoje nós vamos falar sobre o legado de Abraão, e eu precisava dar esse pano de fundo, o que é um legado, para você entender sobre qual perspectiva nós vamos olhar para esses autores que vamos falar nesses 4 domingos. Na verdade, falaremos hoje sobre Abraão, semana que vem falaremos sobre o legado de Cristo, na terceira semana nós vamos falar sobre o legado da igreja, e por fim falaremos sobre o legado que nós vamos deixar para as próximas gerações. Então quero te encorajar a não faltar em nenhum dos próximos cultos, amém, queridos?
Quero ler com você, livro do Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 23. Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 23. O texto diz assim: muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Preste atenção, o povo de Israel vai para o Egito para vencer a fome, para vencer a seca, e eles encontram suprimento, porque antes de Jacó, que depois se transformou em Israel, chegar no Egito, Deus já havia enviado José antes de Israel, tendo sido vendido pelos seus irmãos, mas compreendendo que Deus tinha o enviado para suprir a família no tempo de seca. José então supre todas as necessidades, porque naquele momento ele era o governador de todo o Egito. E quando Israel é suprido e ele passa por esse tempo de escassez bem, eles permanecem no Egito, e essa família agora se torna um grande povo dentro de uma nação. Mas ao crescer, eles começam a passar por dificuldade, e Israel, que saiu com uma família, saiu em honra para simplesmente buscar mantimento no Egito, agora é um povo escravo, submetido a trabalhos forçados. Agora, para nós entendermos, porque quando Deus olha, e o fato de a palavra dizer que Deus se lembrou, não quer dizer que em algum momento Deus se esqueceu. A palavra usada aqui, lembrar-se, é para denotar a atenção que Deus estava dando naquele momento para a aliança que ele havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Agora, quem era esse Jacó e esse Israel que foi para o Egito? Ele era o terceiro de uma linhagem que havia iniciado ali em Abraão. Na verdade, a linhagem é muito longa, mas a aliança se inicia com Abraão. Abraão recebe de Deus uma palavra, Deus propõe a ele uma promessa, dizendo para que ele saísse da sua terra, do meio de sua parentela, e fosse para um lugar aonde Deus ainda iria lhe mostrar. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão creu no que Deus falou, Abraão sai, mas Abraão tem uma dificuldade, Abraão não pode ter filhos, mas Deus continua dizendo que ele seria pai de multidões, pai de muitas, ele abençoaria as nações através de uma nação, que se formaria através dele. E então, olha o que o texto diz em Gênesis capítulo 15, versos 5 ao 6. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Então qual era a promessa sobre Abraão? Que ele iria ser pai de nações, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Quais eram as promessas? Que Deus iria abençoá-lo, que Deus iria protegê-lo. E qual foi o legado que Abraão deixou? O legado que Abraão deixou foi um legado de fé. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. O que isso quer dizer? Que Abraão foi tornado justo pela fé. Abraão não se tornou justo depois de ter seguido uma regra. Abraão não se tornou justo depois de ter seguido uma lista de leis. Abraão não se tornou justo depois de ter sido circuncidado. Abraão se tornou justo depois de ter crido no que Deus falou. E então, tendo uma fé que o faz viver plenamente o que Deus quer, Abraão deixa um legado para o seu filho Isaque. Isaque vive assim como seu pai, crendo no Senhor e obedecendo tudo aquilo que o Senhor lhe ordenara. E então vem Jacó, e Jacó não é o primogênito, então Jacó não tem direito à herança. O primogênito é Esaú, mas Jacó desejando profundamente ser primogênito, junto com sua mãe, ele forma uma estratégia e ele consegue comprar do seu irmão a primogenitura e enganar o seu pai para ser abençoado no lugar de seu irmão. Eu não sei qual era a intenção de Jacó, mas se a intenção de Jacó era obter lucros financeiros, ele não obteve,
porque ao enganar o seu pai, ele atraiu a ira de seu irmão e teve que fugir, e viveu 20 anos na casa de seu tio, trabalhando 14 anos gratuitamente para obter comida, moradia e poder se casar. Então Deus o prospera. Mas antes dele ir para esse lugar, quando ele estava fugindo, olha esse texto, Gênesis capítulo 29, a partir do verso 18. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como um travesseiro. Ele parou para dormir no meio do caminho, quando ele estava fugindo, então dormiu sobre uma pedra. Colocou essa pedra que havia usado como travesseiro, colocou-a de pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Olha que interessante, ele recebe a herança de Isaac, embora ele tenha enganado Isaac. Se você ler o texto, você vai perceber que Isaac não revoga. Quando Esaú chegou pedindo, clamando com lágrimas, Isaac diz: não, a bênção já foi dada para o teu irmão e não pode ser dada a você. Então, Jacó já tinha recebido uma herança, mas quando ele vai embora, ele deixa claro que ainda não tinha se colocado debaixo do legado, porque ele diz: se o Senhor me abençoar, se o Senhor me levar e me trouxer, se o Senhor prover comida e roupa, se isso acontecer, então o Senhor será o meu Deus. Que mostra que Jacó inicialmente, embora tendo herança, embora sendo descendente, ele não se coloca automaticamente debaixo do legado de Abraão e de Isaac. Mas a Bíblia relata que em determinado momento de sua vida, ele tem um encontro com Deus, e então seu nome é mudado de Jacó para Israel. E agora ele passa a viver debaixo desse legado, e agora o legado não é mais só de Abraão, e nem só de Isaac, o legado é de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas agora se passaram quase 400 anos que Israel entrou no Egito, e agora a sua família cresceu, virou um grande povo, e agora este grande povo, assim como Jacó em determinado momento de sua vida, não estão mais debaixo do legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles estão vivendo distantes dessas referências. Então Deus aparece para Moisés, e ele traz uma palavra. Olha o que ele vai dizer em Êxodo 3, do verso 13 ao verso 15. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: qual é o nome dele? O que devo dizer? Fica aí, para nesse texto. Depois de todo esse tempo em escravidão, Deus decide usar Moisés para libertar o povo. E quando ele fala com Moisés, dizendo que iria libertar o povo, que iria levá-lo à terra que ele tinha prometido, Moisés pergunta assim: qual o nome que eu devo usar para dizer ao povo que o Deus de quem me enviou? Quem é esse Deus? Qual é o nome dele? Só essa pergunta de Moisés para Deus já revela que Moisés já estava debaixo de outro legado. Porque Abraão, Isaac e Jacó sabiam exatamente que o Deus, esse Deus todo-poderoso, embora pudéssemos usar expressões para ele, de fato ele não tinha um nome. Mas por que então Moisés diz: qual o nome do Deus que eu devo dizer que me enviou? Porque Moisés tinha convivido com o sincretismo egípcio, onde haviam muitos deuses com muitos nomes, e então ele diz: eu vou chegar lá, e eles vão perguntar qual é o nome, porque o povo já estava vivendo debaixo de uma outra realidade, onde Deus tinha nome, onde Deus, na verdade existiam muitos deuses com muitos nomes. E então Deus corrige a visão e o entendimento de Moisés para corrigir a visão do povo. E ele diz no verso 14: Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Olha que interessante. Primeira coisa que Deus corrige é o seguinte: fala para eles que eu não sou nenhum desses deuses que eles conhecem.
Fala para eles que o eu sou os enviou, o enviou. Diga para eles que o Deus que não precisa de um nome o enviou. E aí ele chega no verso 15, que é aqui que eu quero pegar. Ele diz: Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel, Javé, o Deus dos seus antepassados. Aqui o Javé é eterno, então na verdade esse não é um nome que não tinha nem como ser lido. E ele vai dizer: o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Quando ele se apresenta para Abraão, preste atenção, quando Deus se apresenta para Abraão, ele não diz assim: Abraão, eu sou o Deus de Adão. Ele não chega para Abraão e fala: Abraão, eu sou o Deus de Noé. E veja bem, todas essas haviam sido alianças que Deus havia feito. Deus tinha feito aliança no Éden, Deus tinha feito aliança com Noé. Mas quando ele chega em Abraão, ele não diz, ele não usa as referências passadas, ele começa algo novo com Abraão. Ele escolhe, separa, nós não sabemos os critérios que Deus usou para escolher Abraão, mas Deus, em sua plena vontade, soberania e sabedoria, decide escolher Abraão para ser o pai da fé, para ser daquele ao qual ele iniciaria um projeto de redenção que culminaria em Jesus Cristo. E agora ele chega para Moisés, e dessa vez, diferente do que ele faz com Abraão, que ele não usa referência nenhuma, para Moisés ele usa referência, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que nós aprendemos com isso? A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus, ele é fiel às suas promessas. Os pecados daquele povo não dissuadiram Deus de cumprir as suas promessas. A circunstância que eles estavam vivendo, por mais difíceis que fossem, não dissuadiu Deus de cumprir as suas promessas. Eu sei que às vezes nós gostamos de cantar e dizendo que Deus ele é fiel a nós, e de certa maneira isso é uma verdade, porque a Bíblia diz que Deus se mostra fiel para os fiéis, Deus se revela fiel para os fiéis. É lógico que se você está vivendo em fidelidade à palavra, você sentirá e desfrutará da fidelidade de Deus com você, mas o que nós precisamos entender é que a fidelidade de Deus está firmada em sua palavra. Deus é fiel à sua palavra, isso nos traz alegria e deve nos trazer também temor, porque o que Ele disse que fará, Ele fará. O que Ele diz que irá acontecer, irá acontecer. Então quando nós lemos as Escrituras, hoje em dia as pessoas estão relativizando as Escrituras, e elas dizem: isso não irá acontecer, não é dessa forma, não pode ser assim. Mas quando nós lemos as Escrituras e sabemos que Deus é fiel à sua palavra, isso nos gera temor e dizemos: se Ele disse que vai acontecer, então irá acontecer. A primeira coisa que fica claro para Moisés: eu sou o Deus que fez uma promessa, eu não me esqueço dessa promessa, eu vim aqui para cumpri-la. A segunda coisa que nós aprendemos com essa frase, quando Deus diz a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é que Ele está dizendo: eu vim fazer hoje algo aqui, mas que não começou aqui, começou muitos anos atrás, já tinha passado mais de 600 anos, que Deus havia dito uma palavra para Abraão, e agora Deus estava cumprindo essa palavra. Deus estava dizendo: vocês vão continuar algo que eu comecei lá atrás. Diga ao povo que eles irão continuar algo que eu comecei lá atrás. A terceira coisa que nós aprendemos é que Deus estava levando eles para debaixo de um legado. Se nós olharmos para a história da libertação do povo do Egito, nós vamos perceber que o povo não fez nada, não precisou fazer nada para serem livres do Egito. Deus vinha, mandava uma praga, o povo do egípcio sofria debaixo dessa praga. Às vezes Faraó amolecia o coração, às vezes não. Quando ele endurecia o coração, Deus mandava outra praga, e então aquele povo do Egito sofria de novo, Faraó sofria, então ele endurecia o coração, e Deus mandava outra praga. E nesse tempo, o povo de Israel sendo protegido em Gozém, na cidade onde eles viviam, e eles assistiam, sentados na sua mesa, com um potão de pipoca na mão, só esperando acontecer o que estava, porque Deus é quem estava fazendo. O que eu estou querendo enfatizar para você é que para ser liberto do Egito, o povo não fez nada, tudo quem fez foi Deus. Foi Deus quem libertou o povo, foi Deus quem mandou as pragas. E ainda para você ver como Deus fez uma coisa tão extraordinária, Deus falou para o povo: quando vocês forem sair, peçam ouro para os seus vizinhos, para as suas vizinhas, eu vou tornar favorável o coração deles a vocês, e eles vão te dar ouro, e vocês saquearão o Egito na hora de sair. Imagina um povo, está na hora de sair, bate na porta do vizinho e fala: você não podia me dar teu ouro? Que pedido maluco. O meu ouro? Não, pode pegar meu ouro. Quer a minha prata também?
pode levar minha prata também. E Deus disse, a palavra diz que Deus tornou o coração dos egípcios favorável aos hebreus, e eles saíram do Egito levando ouro e prata em abundância. Ou seja, eles não precisaram fazer nada. Quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, eles temeram e começaram a murmurar. Então Deus disse: por que esse povo está assim reclamando? Peça ao povo que marche. Ele estava dizendo: continue andando, eu vou abrir o mar. E o povo passa por meio do mar, e quando eles chegam do outro lado, os egípcios estão atrás, o mar se fecha sobre eles, e eles, além de atravessarem, eles vencem uma batalha, sem precisarem fazer exatamente nada. Mas quando eles chegam no deserto, que eles continuam vivendo debaixo do legado dos egípcios, o mal que perseguiu os egípcios continuou perseguindo eles começaram a cair no deserto, pecando pelo pecado da murmuração, sentindo saudade dos pepinos que eles comiam, dos alhos que eles comiam no Egito, e o coração deles se endurecia ao ponto de Deus permitir e precisar matar no deserto todos aqueles que haviam saído de 20 anos para cima, que tinham saído do Egito. Ou seja, a dificuldade não foi tirá-los do Egito, a dificuldade foi colocá-los debaixo do legado dos patriarcas, para que eles vivessem em obediência a Deus. Mas quando eles se colocaram debaixo do legado de Abraão, de Isaac e Jacó, as muralhas de Jericó caíram. Quando eles se colocaram debaixo do legado dos patriarcas, eles começaram a prosperar, e aí um deles matava 1000, aqueles que o abençoavam eram abençoados, aqueles que o amaldiçoavam eram amaldiçoados, porque eles se colocaram debaixo de uma promessa. Eles olharam para trás, para aprender como eles deveriam andar. Isso é tão verdade, olha esses dois textos. Segundo livro de Reis, capítulo 18, olha como isso é real também no legado de Davi. Eu não vou falar sobre o legado de Davi, eu só quero te mostrar o conceito, eu quero te fazer entender o conceito de legado. Segundo Reis, capítulo 18, do verso 1 ao verso 3. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Em algumas versões, essa palavra predecessor é pai, assim como tinha sido quando fez Davi, seu pai. Agora olha que interessante, Ezequias viveu 14 gerações de reis depois de Davi, 244 anos depois de Davi. Ou seja, não tem a ver com o tempo. Um legado, ele não é interrompido. 244 anos depois, 14 gerações de reis depois, Ezequias decide governar assim como Davi governou. Alguém de vocês aqui sabe o nome do seu antepassado de 240 anos atrás? Você tem esse registro? Eu estou te fazendo essa pergunta só para você ter uma noção, que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente pensa assim, é tudo rapidinho, né? Não, irmãos, ele viveu 14 gerações de reis depois, 244 anos, depois que Davi morreu, ele assumiu o reinado. Pare para pensar que ele não tinha contato nenhum. Provavelmente o que ele sabia de Davi era por tradição oral, foi o que o pai do pai contou, e ele sabia, ele decidiu viver o reinado dele, o governo dele, assim como viveu Davi. E se você ler o reinado de Ezequias, até que então ele pede a Deus mais 15 anos de vida, até aquele momento ele tinha sido um rei completamente ilibado, um rei próspero, porque ele olhou para Davi e decidiu viver como Davi. Eu vou te mostrar mais um rei para você entender o conceito. Segundo livro de Reis ainda, capítulo 22 agora, verso 1 e verso 2. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, olha a idade desse menino. E reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedita, filha de Adaías. Ele era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou no caminho de Davi, seu predecessor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele andou no quê? No caminho de Davi. O
O que é andar no caminho de Davi? Como é que Davi se portou como rei? Eu vou me portar como ele, eu vou agir como ele, eu vou governar com justiça como ele governou, eu vou lidar com as questões assim como Davi lidou, eu serei adorador como Davi foi adorador, eu honrarei o Senhor como Davi honrou. E o que aconteceu com Josias? Josias foi um rei extraordinário, porque ele decidiu viver como Davi viveu. Esse é o conceito de legado. Não importa o tempo, não importa quando esse legado iniciou-se, não importa quem começou o legado, quando nós decidimos nos colocar debaixo desse legado. Eu penso no legado como se fosse um fluxo, um rio, e esse rio está seguindo, e quando nós decidimos nos colocar dentro desse rio, é como se a correnteza nos empurrasse. Porque se você ler o livro inteiro do Reis, primeiro Reis, segundo livro de Reis, e você começar a ver, dá angústia. Não sei você, mas eu fico angustiado. Porque pega um rei, esse rei faz tudo de errado, porque havia um rei também chamado Jeroboão, que era o rei do reino norte. E toda vez que a Bíblia queria usar como mau exemplo, ele dizia assim, e esse rei fez tudo de errado, assim como Jeroboão fez. E ele, quando a pessoa fazia certo, ele falou, e esse rei fez tudo certo, assim como Davi fez. Só que interessante que aqueles que decidiam viver como Jeroboão, só iam de mal a pior, terminavam estraçalhados, tendo perdido tudo, perdido toda a riqueza, perdido todos os muros que protegiam a cidade. De repente vinha um rei que decidia viver como Davi, reconstruía os muros, derrubava os postes ídolos, derrubava os altares de Baal, e de repente tudo começava a prosperar, e de repente vinha um outro rei que decidia fazer tudo como Jeroboão, e aí tudo iria perdido, e perdia todas as coisas. Reis que viveram lá atrás, dando referência para os outros reis, tanto referência de coisas boas, como referências de coisas ruins. Isso mostra que independente do tempo, se nós decidimos olhar para alguém e andar como ele andou, seguir os passos dessa pessoa, nós nos colocamos debaixo desse legado, e os princípios que a fizeram prosperar, nos fará prosperar. E eu vou te mostrar isso, porque às vezes a gente fica olhando só para a história do passado, só para te dar um número, tá? Josias viveu 17 gerações de reis depois de Davi, 330 anos depois de Davi, e ele prosperou como Davi, porque andou debaixo do legado dele. Gente, legado, preste atenção, legado não é místico. Legado não é um poderzinho, sabe, assim que vem, eu vou atrás desse poderzinho. Legado é um conjunto de valores e princípios que alguém vive e deixa como legado, deixa como herança para as próximas gerações, diferente de uma herança que você pode receber de forma involuntária, sendo herança positiva ou negativa, porque você também pode herdar dívidas. O legado, você precisa se colocar e dizer, eu quero viver dessa maneira. Por isso é tão perigoso, como eu vejo filhos olhando para os seus pais, e pais bons, mas às vezes o pai fala uma coisa que ele não gosta, ele fala, eu não vou ser assim com meu filho. Filhos que rejeitam completamente o legado dos seus pais. É um número muito, eu falei com meus filhos essa semana, esse é um número, é um dado, que para mim é um dado muito triste, e eu falei para os meus filhos que eles vão ser exceção em nome de Jesus. Você sabia que essa é a primeira geração de filhos que são menos inteligentes que os pais? Essa é a primeira geração, onde os filhos são menos inteligentes que os pais. Em todas as gerações que existiram até agora, os filhos superam os pais em inteligência. Essa é a primeira que os filhos estão sendo menos inteligentes que os pais. Ou seja, os pais conquistaram, a gente brinca, né? Que os filhos criticam os pais que usam o celularzinho como se estivesse pegando milha ali, né? Só que esses aí conseguiram pagar faculdade para filhos, saindo da pobreza, comprar casa saindo da pobreza, e os filhos tendo tido toda essa plataforma, provavelmente não chegarão na metade do patrimônio de seus pais que saíram desse lugar onde eles não tinham condições nenhuma. E o que esses filhos fazem? Eles olham para os seus pais e falam, eu não quero viver como meu pai. Que legado você vai levar, meu amigo? Você vai começar tudo de novo? Qual é a sua referência? Não dá para pegar o que foi feito e melhorar, entendendo que existem princípios dentro de um legado, princípios de bom trabalho, princípios de seriedade, princípios de honestidade, princípios de compromisso que fizeram o seu pai chegar onde ele chegou, e você pode pegar esses princípios, fazer desses princípios o seu legado e maximizá-los através de um comportamento inteligente. Por que nós estamos vivendo isso? Porque está havendo uma ruptura. Você acha que aquilo que chegou até aqui não foi bom. E como é que você chegou até onde você chegou? Quando eu vejo alguns filhos falando com desdém de seus pais, a minha vontade é eu tirar um cinto e dar uma cintada. Quem você pensa que você é para falar do seu pai? Olha onde seu pai saiu, rapaz. Olha a sua estrutura que você está saindo, onde é que você chegou. E olha onde seu pai saiu, olha onde ele chegou.
Porque nós não entendemos o poder de um legado, de olhar para aquilo que foi feito, dos princípios que fizeram ele chegar naquele lugar, ou não somente o seu pai, mas outras referências que você teve, e falar, eu vou fazer, eu vou aprender, eu vou agir dessa maneira, porque esses princípios geraram bênçãos, e eu quero desfrutar desses princípios. Lê comigo aqui, João, nós vamos focar, vamos terminar focando em Abraão, porque é o conceito que eu quero sair daqui te convencendo a viver debaixo do legado de Abraão, amém? João 8, a partir do verso 32. E conhecerão a verdade os libertará. Eles lhes responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Olha que Jesus reconhecendo que eles eram consanguíneos, eles eram descendentes naturais de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo deles. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Olha o que está dizendo. Vocês são descendentes de Abraão, mas não são filhos de Abraão. Não parece confuso? Porque primeiro ele está falando de herança consanguínea. De fato, vocês são descendentes de Abraão, mas vocês não são filhos dele, ou seja, vocês não são filhos, porque vocês não se comportam como ele. Vocês não vivem como viveu Abraão. Abraão não me rejeitaria, vocês me rejeitam. Eu falo a verdade, mas vocês amam a mentira. E ele diz, vocês são filhos de Abraão, mas o vosso pai é o diabo. Gente, do que Jesus está falando? Jesus está falando de legado. Vocês se colocaram debaixo do legado do diabo, não do legado de Jesus. E olha o que está escrito em Romanos 4, e aqui eu quero que você entenda. Romanos 4, a partir do verso 11. Assim ele recebeu, está falando de Abraão, a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é pai de todos. Diga comigo, todos. Mais forte, todos. Que todos são esses? Os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas que também andam, preste atenção, nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela fé são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e não há lei, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a todos a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é pai de quem? De todos nós. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Paulo está dizendo o seguinte: nós precisamos andar nos passos de fé que o nosso pai Abraão teve, porque ele é pai de todos aqueles que vivem pela fé. Do que ele está falando? Porque você poderia fazer a pergunta, de quem nós somos filhos então? Nós somos filhos de Deus ou somos filhos de Abraão? Nós nascemos de novo, amém? Você nasceu de novo, amém? E se você nasceu de novo, você é filho de Deus. Mas do que Paulo está falando? Paulo está falando de um conceito
Nós vamos falar isso nos próximos cultos. Ele vai falar sobre o legado, o fútil legado que recebemos de nossos pais. Paulo está falando do legado de Abraão, de viver debaixo dos passos de Abraão. O que é andar nos passos de fé de Abraão? O conceito aqui é simples, está vendo essas pegadas que foram deixadas? Imagine uma criança, imagine você andando com seu filho na praia, e você vem na frente deixando suas pegadas na areia. Imagina seu filho brincando, de tentar colocar os pés exatamente nos passos, nos seus passos. Assim é quando você decide viver debaixo de um legado. Você tenta reconhecer os passos daquele que veio antes de você, e tenta pôr os seus pés dentro daqueles passos. Ele está dizendo, nós devemos andar nos passos de fé que Abraão teve. Mas lembra que eu falei, que quando nós decidimos viver debaixo de um legado de alguém, nós colhemos as bênçãos, nós somos arrastados pela correnteza, que aqueles princípios que levaram o sucesso da vida da pessoa que estamos seguindo o legado, também influenciarão nossas vidas. Olha o que Paulo diz aos Gálatas, esse é o último texto dessa noite. Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. Ele diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Gente, isso aqui é maravilhoso. Abraão recebeu uma promessa de nele serem benditas todas as famílias da terra. Sabe como que a promessa que chegou em Abraão vai alcançar todas as famílias da terra? É quando sua família for uma das famílias que vive debaixo do legado de Abraão. É quando Deus olhar para a tua família, através de sua família, Ele poder abençoar as famílias que cercaram as suas famílias. É quando você entende que Deus te fez herdeiro do mundo. É quando você entende que Deus te fez fértil. É quando você entende que Deus te fez fértil para gerar filhos espirituais, pessoas que vão ser filhos do nosso Pai Celestial, através da sua vida, através do seu exemplo. Pessoas que vão olhar para você e vão entender que você é abençoado, e vão glorificar ao Senhor de olharem para a sua vida. Paulo diz aos Efésios no capítulo 1, que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Nós somos abençoados, as nossas famílias são abençoadas. Deus pode ser visto em nossas casas, Deus pode ser visto em nós, assim como o Senhor se revelou como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Em nome de Jesus, as pessoas falarão no futuro, eu sirvo ao Deus do Nenê, eu sirvo ao Deus do Osni, eu sirvo ao Deus do Caio, eu sirvo ao Deus dessas famílias, porque eu fui encontrado pelo Senhor, e eu tenho uma família para olhar, eu tenho uma família de referência, eu tenho um irmão de referência, que quando eu olho para ele, eu encontro princípios das Escrituras, para que eu me coloque debaixo, e ao me colocar debaixo, eu me coloco diante de uma correnteza, que me atinge brutalmente, trazendo sobre minha vida, os cumprimentos das promessas, que o Senhor fez para mim, porque através de Cristo, nós somos herdeiros de todas as promessas que o Senhor fez a Abraão.